Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro de 2024, o ano chegando no final já, hein pessoal, rapaziada. Sempre com um grande carinho que eu recebo vocês, as famílias lá da Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica, que visa a recuperação do seu ente querido, do dependente químico que sofre, do aquele alcoólatra, E aí, famílias, hoje, dentro de todo o contexto que a gente sempre vem trabalhando aqui, o objetivo maior é trazer conteúdos para que você, familiar, comece a entender cada vez mais sobre o que é a dependência química, tá? Então, antes de mais nada, antes de dar início no vídeo, curte, compartilha, manda para suas redes sociais. Também temos as outras redes sociais, tanto do Júnior Buranello, tá? Lá no TikTok, quanto da Karina Buranello, também o TikTok da Estrela da Manhã, o nosso Instagram oficial, Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, e o nosso Facebook também, Estrela da Manhã. Pessoal, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema aí que é bastante importante, para as famílias estarem se aprofundando. Para você, dependente químico que busca, que visa a recuperação, também é muito importante. Nós vamos falar sobre a adicção, a tolerância e a adicção. O que são, primeiramente, precisamos entender o que são comportamentos adictivos. Tá? Esses comportamentos eles são muito percebíveis e analisados em quadro de pessoas que já apresentam comportamento compulsivo e obsessivo. Pessoas que é perceptível essa falta de controle nas suas ações. Elas apresentam um comportamento adictivo. E não tem nada a ver apenas com drogas, tá bom, pessoal? É importante vocês entenderem essa questão. Os comportamentos compulsivos e obsessivos, eles podem ser caracterizados também pelas pessoas que comem de forma demasiada, comem demais, de forma exagerada, pessoas viciadas em sexo, pessoas, que é muito comum hoje, viciadas em jogos, no qual apresentam essa disfuncionalidade na sua base comportamental, não consegue respeitar a forma funcional de se movimentar no meio da sociedade. Ao que seria uma forma funcional, Júnior? As pessoas que conseguem trabalhar, não vão perder o seu serviço por conta de estar focada, obcecada numa atividade, pessoas que vão conseguir ter um bom ambiente familiar, entende? Que não é algo que a domine, e sim, se tiver alguma atividade ali, uns jogos, videogame com os filhos, são atividades que sejam apenas para lazer, tá? Então, tudo aquilo que apresenta uma disfuncionalidade e afeta o seu comportamento, demonstra que você está desenvolvendo uma característica adictiva, um padrão e personalidade adictiva. Pessoas que apresentam esse padrão de personalidade adictiva, elas apresentam uma fala meio distorcida, uma fala desconexa, uma fala muitas vezes sem sentido, A apresentação dela física, às vezes é uma apresentação no qual te deixa a desejar, porque ela está focada em outras coisas. Então é óbvio que a sua comunicação verbal e não verbal pode ser afetada, tá? Porque a pessoa ela não consegue compor melhor as suas ideias, porque todas as suas energias, todas as suas atenções estão voltadas para determinada situação. E aí, família, vamos trazer isso para o universo da dependência química, que é o foco primordial, que é o foco principal desse canal aqui, tá? Que é as pessoas entenderem os comportamentos gerados pela falta de controle, comportamentos esses compulsivos e obsessivos, que esse ser humano, que essa pessoa que se tornou dependente químico, ela cria dentro do padrão de necessidade. Ou seja, quando eu falo sempre isso nos vídeos, é importante ressaltar. Qual é a necessidade que o dependente químico ele associa? O cérebro dele associa. Bom, se eu tenho algo que me gera muito prazer, se eu tenho algo que me gera uma satisfação imensa, que cria um sentimento positivo dentro disso, é óbvio, é perceptível que a pessoa ela está desenvolvendo um quadro de dependência. E quando há dependência, há necessidades. Ou seja, como se a droga começasse a fazer parte da composição fisiológica desse ser humano. É onde entra a tolerância versus adicção. Então, todo estado de adaptação caracterizado pela diminuição
das respostas a mesma quantidade de droga. Ou seja, o que você quer dizer, Júnior? Seja mais específico. Bom, pessoas que apresentam uma evolução, né, dentro do seu quadro de uso de drogas, elas vão criando essa tolerância. Primeiro, a tolerância neurológica, que é essa tolerância com algum tipo de facilitação à absorção da substância. Já falei isso em outros vídeos, né? Busca aí no canal, tem muitos vídeos que falam sobre isso, principalmente vídeos que falam sobre os transtornos. Ou por que eu me tornei um dependente químico. Busca aí no canal que tem. Por que eu me tornei um dependente químico? Porque em determinado momento o seu cérebro foi criando esse ambiente no qual ele se familiarizou muito com a droga. Houve uma adaptação neurológica, houve uma adaptação psicológica, né? E aí, dentro desse contexto todo, independente de como você se tornou, porque nós sabemos que a dependência química é uma doença biopsicossocial multifatorial, ou seja, independente de como que foi, se foi um ambiente catalisador, se for a condição social que eu estava inserido, se for porque eu tenho uma genética favorável, né, uma predisposição para quadro de dependência, eu não sei o motivo que te trouxe até aqui. Mas se você está nesse vídeo, se você está acompanhando o meu canal, se você sente como parte disso tudo, é porque em determinado momento houve uma criação de um ambiente favorável para desenvolvimento da dependência química. E algo que para isso acontecer, deve existir um nível de tolerância. Ou seja, quando eu descrevi aqui, essa adaptação, né, é caracterizada pela diminuição das respostas. Que respostas são essas, Júnior? As respostas neurais para, né, dentro dos seus neurotransmissores, para a sensação de prazer e satisfação. Se eu diminuo essa sensação de prazer e satisfação, eu, Júnior, dependente químico, eu tenho a tendência a fazer o quê? Já que eu não estou sentindo os mesmos efeitos da última vez, eu necessito aumentar a dose. Então é onde você vai percebendo o quadro de tolerância. Porque se a pessoa precisar aumentar a dose para sentir o mesmo efeito, isso automaticamente reflete que o quê? Que ela já está se tornando uma pessoa que os efeitos colaterais da droga eles estão, né, aumentando ou diminuindo, nesse caso diminuindo, e aí os efeitos positivos estão, né, se afastando daquilo que era esperado. Eu não tenho mais a mesma sensação de prazer, eu não sinto mais a mesma alegria. Então, para eu tentar sentir a mesma sensação, eu preciso aumentar as doses. É onde as pessoas vão se ambientalizando com a drogadição, né, que é uma doença, e vão se tornando dependentes químicos. Né? Então, assim, é algo que é importante você avaliar, né, em que estágio está o seu nível de uso. Né? Eu já falei até em outros vídeos aqui no canal, que nós temos 3 características importantes para serem avaliadas os quadros e quais são as classes dos usuários, que é o usuário recreativo, aquele usuário social, que o segundo caso é o usuário dependente, que já tem, né, uma ordem meio que cronológica de uso, né, já segue alguns padrões de uso, e o usuário crônico é aquele que não tem padrão nenhum. O único padrão que ele respeita é como que o cérebro dele mentaliza aquilo tudo. Vou usar, preciso usar, quero usar, eu tenho que fazer algo para usar. Tá? Então já é aquela pessoa que já perdeu os sentidos dentro do seu quadro de necessidades de uso. Mas para que nós possamos ir adiante, né, com essas características da tolerância e adicção, é você entender tudo isso no universo. A tolerância ela vem pelo nível de substância no qual já não fazem mais os mesmos efeitos como antes, os efeitos positivos. Houve uma diminuição nessa questão dos neuroreceptores e neurotransmissores, no qual a mesma porção já não gera mais a mesma satisfação. E aí é como se fosse, né, bem perceptível isso, inversamente proporcional, ou seja, eu não consigo mais sentir prazer e satisfação com aquela dose, com aquela dosagem de droga. Eu preciso aumentar, mas ao aumentar, eu vou aumentar os efeitos colaterais também. As perdas, os afastamentos. Se eu me dedicava 3, 4 horas de uso de drogas por semana, eu começo a me dedicar a 6, 8 horas, isso significa que alguma parte da minha vida vai sofrer algum tipo de alteração. Se eu não me dedico mais, né, no mesmo tempo e intensidade a uma atividade e deposito isso no uso, o que vai aumentar também? O tempo pós o uso, que é o tempo de recuperação. Entende essa matemática, família?
Vocês conseguem entender o quão desfavorável é a evolução do quadro hiperesquímico? É onde vocês, familiares que nos contrataram aqui, começam a perceber que o seu filho, o seu marido, né, que o seu parente começou a desenvolver comportamentos altamente estranhos, altamente disfuncionais, no qual ele preserva aquilo, o necessário de uso, no qual ele briga, se for preciso, por aquilo que ele tenha, o ideal, né? Eu sempre falo que a ideologia de uso do adicto, ele cria um padrão de sentir diferente. Muitas das vezes ele cria até situações para antecipar. Até coloquei aqui para não me esquecer, que chama-se desejo de antecipação. Ou seja, se eu estou precisando elevar o nível de substância para sentir a mesma sensação do passado, coisa que eu nunca mais vou sentir, eu crio esse desejo de antecipação. Qual? Porque agora eu não quero mais sentir a falta da droga, porque eu adaptei ela neurologicamente falando, psicologicamente falando, o meu corpo entende as respostas de tempo de um uso para outro, né? Quando eu interrompo o uso, fiquei 2 dias usando, eu interrompo esse uso e agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso, né, antecipar todo esse quadro de necessidade da substância, no qual, se a substância me faz falta, eu não posso sentir os sintomas negativos, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a inquietude, que é a irritabilidade, entende? Tudo isso está altamente ligado ao quadro da tolerância e adicção. E obviamente, se eu tô tendo que me dedicar mais, evoluiu, né? Evoluiu o quadro, me dedicar mais tempo usando a substância, mais tempo dentro dessa condição que me falta o controle, eu obviamente que tenho um perfil aí adaptativo de forma negativa, neurologicamente falando, ou seja, e neuropsicologicamente falando também, tá? A neuropsicologia e a neuroadaptação, no qual eu preciso preservar e fazer a manutenção do uso, porque os meus comportamentos eles são disfuncionais. Todas as vezes que me falta a droga, eu fico mal, fico inquieto, fico irritado, fico anedônico, e isso são comportamentos adictivos também, porque demonstra a minha falta de controle com as minhas emoções. Se eu criei esse ambiente de necessidade de uso, é fato dizer para vocês, famílias, que a tolerância aumentou, né? E a sensibilidade aumentou aos efeitos da droga, no qual o meu comportamento adictivo também modificou. Eu fico mais descontrolado, mais emotivo, né? Mais irritado, mais desequilibrado. A minha parte neurológica está tendo respostas diferentes, criei uma adaptação mal adaptativa, não respeito mais os ambientes, quero apenas preservar e fazer a manutenção do meu uso. Que eu acredito né, famílias, que foi por esse motivo que seu filho está aqui com nós, tá? Que seu marido está aqui com nós, que seu pai está aqui com nós. Para entender toda essa dinâmica, o porquê dentro da tolerância, né, e os níveis de sensibilização às substâncias, isso vem prejudicando o seu comportamento funcional, o seu comportamento social. Então precisamos interromper isso, criar o âmbito de novas ideias, né? Sugerindo a esse paciente uma quebra de comportamentos disfuncionais, e isso só vai acontecer se ele realmente entrar ou até mesmo entregar-se ao tratamento, né? Compondo a ideia, primeiramente, de desconstruir padrões para construir o melhor padrão de recuperação, trazendo, obviamente, famílias, um ambiente saudável, um ambiente propício, com alimentação saudável, com respostas saudáveis àquele novo ambiente que eu preciso priorizar para evoluir. Não é um processo simples? Não, Júlio, não é um processo simples, mas é um processo que realmente pode trazer frutos positivos. Basta você se empenhar, se dedicar, ter disciplina e, obviamente, muita, mas muita boa vontade e mente aberta para mudar o seu universo que você vem vivendo, tá bom? Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus abençoe imensamente, tá? Na quarta-feira que vem estaremos aqui de novo com um novo vídeo. Obrigado a todas as famílias.